Senhor Jesus. É isso que nós queremos, Pai. Ir para aquela terra, Senhor, onde não teremos mais que lutar, ó Deus. Quando a nossa luta contra o pecado por 6.000 anos, a igreja tem lutado, mas no 7º milênio, então, haverá aquele milênio de paz, do reinado de Cristo com a sua esposa. Pai, esta é a hora, Senhor, porque temos chegado já ao casamento. Estamos para ir à ceia das bodas. E então estaremos na nossa lua de mel do milênio. E então estaremos entrando na eternidade depois. Oh Deus, abençoa nossos corações, Pai. E que nessa noite o Senhor possa olhar nós através do sangue do Cordeiro. Pois estamos identificados com o Cordeiro. Pois o Cordeiro foi morto no tempo da tarde, Pai. E novamente no tempo da tarde, agora o Cordeiro foi apresentado para nós. Cristo, a palavra. E aqui nós estamos, Senhor, para aplicar esse sinal na nossa vida. O Espírito Santo, Pai. Abençoa nossos corações nessa noite, todos que nos ouvem, Pai, através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, e todos que estão nos acompanhando nessa noite. Vamos tomar a escritura de São Mateus 25. O pastor está de viagem, juntamente com o irmão Neville, e estarão retornando somente na próxima quinta-feira, eu creio, né? É uma longa viagem, o Neville foi junto. No próximo sábado, o irmão Silvio estará pregando aqui para os jovens, uma mensagem direcionada aos jovens, mas todos podem vir, né? Ele estará trazendo uma palestra para os jovens no próximo sábado. E eu estarei sábado e domingo indo para a região de Londrina, ali, para estar ali com os irmãos, né? Vamos ler então São Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide ante os que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Podeis assentar. Eu quero falar um pouco com vocês nessa noite sobre as 10 virgens, que é uma mensagem que o nosso profeta pregou em 1960, quando ele estava pregando as eras da igreja. Antes dele pregar a era de Laodiceia, então, pela manhã, ele pregou as 10 virgens e os 144.000, né? Embora aqui eles colocaram só as 10 virgens, mas na tradução em espanhol da Voz de Deus também está como as 10 virgens e os 144.000. E aqui ele fala muito sobre os 144.000, fala sobre
o fim da Primeira Guerra Mundial de uma forma misteriosa, né? Fala sobre a visita do anjo para ele em 46, no mesmo dia em que foi apresentada a preposição para Israel se tornar uma nação, o qual foi concretizado em 48, mas 46 houve uma preposição, e diz o profeta que no mesmo dia que ele estava, o anjo visitando ele, então ele estava mostrando que havia uma conexão, Deus estava trabalhando aqui conosco e também se movendo, trabalhando para que Israel pudesse ter a sua terra ali de novo, né? Então, é um assunto, uma mensagem muito boa que vocês podem apanhar aí na secretaria, que tem aí à disposição. E, naturalmente, vamos tocar apenas alguns pontos, porque é impossível falarmos de tudo, né? Mas tocamos alguns pontos e depois vocês podem estudá-lo melhor, né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre as 10 virgens. E nós vemos que, pela leitura, que tardando o esposo, a Bíblia diz que toscanejaram e adormeceram todas. E o profeta diz que isso foi durante as eras. Durante as eras, o esposo tardou. E então elas adormeceram. Por 6 eras foram adormecendo todas aquelas virgens. Mas, à meia-noite, então a Bíblia diz que ouviu-se um clamor. Então, no tempo da meia-noite, agora, há um clamor que soa, dizendo, eis aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, as virgens agora, que estavam vivas nesse período, então foram despertadas por um clamor. Então, há aquelas que toscanejaram durante as eras, mas à meia-noite, então, há um clamor que sai para tratar com essas que estão vivendo nesse período agora da 7ª era, né? Então, este é o tempo que nós estamos vivendo, é a meia-noite, né? Então, é muito apropriado nós verificarmos isto de perto para ver o que nós podemos extrair para nós, né? Porque estamos vivendo nesse tempo de preparação, não é verdade? Estamos vivendo no tempo onde as nossas lâmpadas devem estar agora sendo adereçadas para ser cheias do azeite. Porque num desses dias, nós vemos pela parábola que algumas virgens vão tentar buscar as nécias, mas não vai haver tempo para conseguir. Então, esse é o tempo apropriado para adereçarmos as lâmpadas e nos enchermos do azeite. Então, é sobre isso que eu quero discorrer um pouquinho. Na mensagem às 10 virgens, o profeta nos diz assim, agora observe, estas 2 igrejas, se houvesse alguma maneira pela qual eu pudesse fazer com que as pessoas vissem isso. Então, o profeta queria fazer que as pessoas vissem o que ele estava dizendo aqui, né? Simplesmente arde em minha alma. Estas igrejas são simplesmente tão limpas e santas quanto esta aqui. 2 igrejas que ele havia desenhado no quadro. Ambas eram limpas e santas. E se elas são todas virgens, elas são todas virgens igualmente limpas. Uma virgem tem que ser limpa. E então, quando você vê que uma virgem tem que ser limpa, então isso já desqualifica muita gente que se diz que é cristão hoje e não tem nada de santidade mais. Quantas igrejas que há 30, 40 anos atrás, as mulheres não cortavam o cabelo, as mulheres não usavam roupas de homem, as mulheres não se pintavam, e hoje elas fazem tudo isso, e então dificilmente você pode qualificar isso como uma igreja pura, não é verdade? Porque aqui está sendo muito específico, uma igreja pura, elas são todas virgens, igualmente, limpa.
A única diferença foi o azeite na lâmpada, o Espírito Santo. Eles têm rituais de igreja e simplesmente estão cheios de rituais quanto pode. Cerimônias, credos que abalariam sua consciência, e hinos como anjos cantando, e você não poderia apontar o dedo para a sua vida. Você não poderia fazê-lo. Então, são virgens limpas. Não poderia apontar o dedo para eles. Mas aquilo continua errado. Não é parte do assunto, essa santidade, diz o profeta. É parte do assunto. Mas não tudo. Esta é a classe que perde o arrebatamento. Estão vendo? Então, a classe que perde o arrebatamento não é uma classe qualquer. Então, nós temos que vigiar a nós mesmos, não é verdade? Eu não estou aqui pregando para os outros. Eu estou pregando, mas eu também estou pregando para mim mesmo. Porque eram virgens que não se poderia apontar o dedo para elas. Mas diz o irmão Brana, isso não é todo o assunto. E ele diz, essa é a classe que perde o arrebatamento. Então, é uma classe especial de pessoas que perderão o arrebatamento, no sentido de pureza, de vida vivida, de santidade. Então, é uma classe muito especial. Tão especial que são salvas. Aparecerão no trono branco, mas serão salvas. Então, é uma classe que tem aceitado Jesus como Salvador, tem vivido santamente, mas não tem chegado ao lugar que Deus exige para que possa entrar na ceia das bodas. Porque é Ele que faz a seleção. Então, e vamos continuar um pouquinho mais. Agora nós não encontraremos primeiro os mortos, ele está falando aqui. Nós não o encontraremos primeiro, está falando de Jesus, encontrá-lo nos ares. Veja, nós nos encontraremos uns com os outros primeiro. A Bíblia diz isso. Efésios 5 diz, não é Efésios 5, 1 Tessalonicenses 4:15. Então, nós nos encontraremos. E a Bíblia diz que não precederemos ou impediremos aqueles que dormem, pois a trombeta soará, algo acontecerá. O Evangelho, algo soará. O que é que soaria? À meia-noite soou-se uma voz, anunciando, eis aí vem o esposo. Era o Evangelho sendo soado, era uma mensagem sendo soada, mostrando para o povo sair, porque o esposo estava aqui, chegando. Eis aí vem o esposo. O esposo estava sendo apontado, e então era o Evangelho, o anúncio de sua vinda. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, haverá uma ressurreição posteriormente a isto, a voz do arcanjo. E nós, os que estivermos vivos, ou os que estiverem restado, seremos transformados. Então, após essa ressurreição, nós que estivermos vivos seremos transformados. E de pé sairemos, sentiremos uma mudança suceder. O cabelo grisalho desaparecendo, as rugas desfazendo, e seremos transformados num momento, num piscar de olhos. Então essa transformação é a transformação do corpo agora. É a transformação final. Porque depois da transformação da alma, porque a transformação da nossa natureza, da nossa vida, ela tem um tempo. Desde que aceitamos o Senhor, nos arrependemos, nós viemos caminhando de fé em fé, uma caminhada até nós chegarmos à perfeição. Mas a transformação do corpo, essa é no abrir e piscar de olhos. É no momento, vai ser essa transformação do corpo. Diferente da transformação da nossa natureza. Porque todos nós estamos nesse processo para chegarmos à perfeição. Desde que aceitamos o Senhor e estamos nessa caminhada,
Cada um de nós estamos lutando a cada dia. Porque Jesus disse, estreita é a porta e apertado é o caminho. E o homem emprega força para tomar o reino dos céus. Então, esse reino que nós temos tomado é um reino que exige um sacrifício de nós. Exige uma renúncia, exige uma morte a cada dia. Como diz o apóstolo São Paulo, eu confesso que a cada dia morro para que Cristo possa viver em mim. Então, isto é algo, essa perfeição, essa transformação do nosso interior é um longo processo. Mas a transformação do corpo é num abrir e piscar de olhos. Então nos encontraremos os nossos amados primeiro. E diremos, lá está a mamãe, papai, lá está meu amigo. Aleluia, estamos prontos. É hora de subirmos. Quando isso acontecer, irmão, e nós sermos transformados e vermos uns aos outros aqui, então nós sabemos que é hora de nós irmos embora dessa terra. Vai ser um tempo maravilhoso. Por isso, desmembrando, num período de 30 dias, haverá esse ajuntamento. E então nós subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. E então, junto com aqueles que estavam mortos, diz a Escritura, seremos tomados nos ares para nos encontrar com o Senhor. A ordem da vinda. Está vendo a ordem da vinda? Por isso ele toma isso aqui de 1 Tessalonicenses e vai mostrando, até chegar a nossa ida, então, há uma ordem nesta vinda. Porque é sobre isso. Aquele meu velho pai, irmão, ver aqueles velhos queridos que partiram com fé para o além e encontrá-los. Ver a doçura de Deus, sabendo que se nós os encontrássemos primeiro, se nós o encontrássemos primeiro, a Jesus, nós nos questionaríamos, estaríamos perguntando, mamãe estava nisso? Será que mamãe veio? Mamãe finalmente conseguiu? Nós pregamos tão duro, nós tentamos, será que está ela aqui? Ou então o tio José está aqui, está o irmão aqui, está fulano de tal, vem? Senhor, nós te amamos, mas primeiro temos que nos encontrar uns aos outros. Não há dúvida em relação a isso. Estaremos todos ali, nos veremos um ao outro. Você não vai perguntar, será que o irmão Joglair veio nessa? Se eu for, eu estarei ali, você me verá, e eu te verei. E o irmão Brando diz, vocês me conhecerão pelo sorriso que eu der. Porque há uma coisa que não muda o homem, irmão, é o sorriso. Esses dias eu encontrei um rapaz, e ele chegou para mim e disse, você me conhece? E eu disse, não, eu não te conheço. E ele, de repente, deu um sorriso, e quando ele sorriu, eu falei, você é filho do Ivo, você é filho do irmão tal. Ele disse, eu sou, porque eu conheci que o sorriso dele era igual ao sorriso do seu pai. Por isso, então, você me reconhecerá, porque eu não terei 50 anos. Eu terei meus 20, você terá seus 20. Mas nós reconheceremos quando você sorrir. Quando eu sorrir, você dirá, esse é o irmão tal. Esse é o irmão Sebastião. Você terá cabelo, irmão Sebastião. Mas eu te reconhecerei pelo sorriso que você tiver. Nos ajuntaremos aqui. E então subiremos para comemorar. Para a ceia das bodas do Cordeiro. Será uma festa completa. Nós não estaremos ali olhando de canto de olho para saber quem foi e quem não foi. Nós já subiremos aqui sabendo todos os que foi. E não teremos sentimento pelo que ficaram, porque ali não haverá mais sentimentos humanos. Ali nós estaremos num corpo glorificado. Será um sentimento diferente. Nós não estaremos lamentando mais. O tempo de lamentar é agora. O tempo de interceder é agora. O tempo de lamentar pelos nossos queridos é agora. O tempo de fazermos algo para Deus é agora. Porque ali nós não teremos nenhuma lamentação mais. Será somente festa. Você já viu o esposo indo para a festa após ser casado no altar e sair preocupado?
Não, ele está no momento de euforia. Ele está. Qual é o maior momento para um homem e uma mulher nessa terra? Sem dúvida é o casamento. É a melhor coisa que há. Para mim foi o melhor momento, porque você encontrou a pessoa ideal. Tudo que você sonhou, de repente você encontrou. Então você está num momento de felicidade, de êxtase. Assim será quando Cristo, quando essa noiva subir e encontrar o Senhor naquela dimensão e irmos para a ceia das bodas do Cordeiro. Oh, irmão, será um momento de êxtase. Oh, que hora gloriosa nos espera. E estamos muito perto disso, porque a ordem disso já começou. E nós já estamos caminhando para a perfeição. E quando atingirmos a perfeição, os mortos se levantam. E então nós vemos Ele e nós somos transformados. E vamos embora. Então, esta é a hora que nós estamos vivendo. A igreja do Deus vivo. Deixe-me tomar mais algumas citações aqui, ainda das 10 virgens. Algumas coisas para vocês ficarem com água na boca e pegar a mensagem ali e lerem daí, né? Só algumas pepitas que o nosso profeta trouxe para nós aqui, né? E então ele diz: aquelas não podiam entrar, as nécias, não podiam entrar, uma vez que ali não havia nenhum azeite nas suas lâmpadas. E elas regressaram para orar, para receber o Espírito Santo. Mas enquanto estavam fora, tudo terminou. Há algo importante aqui nessa parábola. Porque enquanto houve um momento que eles perceberam, haverá um momento que as virgens nécias perceberão que não têm o que elas pensavam que tinham. Porque a parábola diz que começou a apagar, elas tinham muito pouquinho e começou a apagar. E elas então foram para tentar conseguir o que as outras já haviam conseguido. E foi nesse inteirinho, foi nessa hora, que então o esposo chegou. Será que não vai ser quando o aperto começar? Será que não vai ser essa hora que muitos vão perceber que não estão prontos? Porque o irmão Branham diz, o aperto virá. E quando o aperto vir e alguns tabernáculos forem fechados, irmão, vai ser uma hora de muito desespero. Vai ser uma hora de muita gente querendo conseguir. Mas será que não vai ser essa hora que já vai ser muito tarde para isso? Porque a Bíblia diz que elas foram conseguir. Quando voltaram, a porta já havia sido fechada. A porta da graça já havia sido fechada. Já não havia mais possibilidade. E ele disse, eu não vos conheço. Como virgem prudente, como noiva, como esposa, ele não conhecia elas. Elas eram salvas, eram virgens. Mas quando ele disse, eu não vos conheço, ele estava falando, como esposa minha, como a minha noiva, eu não conheço vocês. E ele diz, e elas foram lançadas onde havia choro e ranger de dente. Entraram para a grande tribulação. E terão que dar as suas vidas por amor ao Evangelho. Por isso o irmão Branham diz, um dia desse, muitos darão a vida pelo que nós estamos pregando agora. E ele diz, é melhor você dar a sua vida agora. É melhor você crer nisso agora, ele está dizendo. É melhor você aceitar isso agora, porque então será tarde demais e você terá que dar a sua vida literal. Mas agora nós temos a oportunidade de dar a nossa vida espiritual, nos dar o nosso coração. Por isso Deus disse, filho meu, dá-me hoje o teu coração. Esse é o tempo em que Deus está querendo os nossos corações, para limpar e fazer ali morada, fazer ali o lugar onde Ele possa reger e dominar, fazer disso o seu trono de domínio. E então, nós vemos que eles regressaram para orar, e eles foram conseguir. O irmão Branham não nos mostrou como conseguir o Espírito Santo. Pega a mensagem, o sinal. Aquilo é a receita de Deus para nós, para quem quer o Espírito Santo. Porque as pessoas têm uma ideia errada de como receber o Espírito Santo hoje. Muitas pessoas pensam que é apenas vir e clamar, Senhor, dá-me o Espírito Santo. Isso faz parte, mas há um requisito, não basta clamar. O irmão Branham pregou o sinal e ele disse, obediência total à palavra de Deus te dará direito ao sinal. Então Deus estava dizendo, olha,
vocês querem o Espírito Santo, meus filhos, virgens prudentes, então vocês têm que obedecer toda a minha palavra, que eu manifestei para o dia, que eu revelei para vocês, e obediência a toda essa minha palavra vos dará direito ao sinal. É por isso que o irmão Brana diz ali no sinal, esta mensagem deveria seguir os selos, porque os selos foi toda a palavra. E então, ao nós recebermos toda a palavra e aceitarmos isto, então isso nos candidata a receber o sinal. É aí onde Deus está colocando o selo do Espírito Santo hoje. Por isso o profeta diz obediência total. Então, nós temos que encontrar o caminho como receber o Espírito Santo hoje. E vemos que as virgens nécias, elas não perceberam essa receita de Deus. Elas não atentaram para isso. Obediência total. Aí você coloca tudo. Porque as pessoas pensam que obediência total é só não cortar o cabelo, é só não beber, não fumar. Tudo isso é obediência. Mas obediência total representa realmente tudo. Aceitar toda a palavra de Deus, todo o plano de Deus, crer em toda a manifestação de Deus para esse dia. É isto que é obediência total à palavra. É isso que vai nos dar direito ao sinal. Então, é aí onde essas virgens nécias, nós vemos que elas não foram atenciosas a isso. Eram santas. Se fosse só santidade, elas tinham recebido. Porque a Bíblia diz que eram virgens. O irmão Brana diz que você não poderia apontar o dedo. Você não podia dizer, essa irmã usa roupa imoral. Esse irmão bebe, esse irmão faz isto. Não, você não podia apontar. Eram virgens santificadas, puras. E algo mais, até nascidas de novo. Porque o irmão Brana diz que para ir no rapto não é suficiente o novo nascimento. Nós estamos vivendo um tempo da estatura de um varão perfeito. É esse grupo, diz o profeta, que vai no rapto. Então não adianta nós chegar aqui e pregar e dizer, basta ser nascido de novo. Irmão, para ser parte da noiva, é uma exigência que ele quer, que nós cheguemos à estatura de um varão perfeito. Então nós temos que pregar a verdade, para pregar para nós mesmos e para o povo, para que naquele dia nós não tenhamos nenhuma desculpa. Por isso Paulo disse, eu nunca vos deixei de anunciar todo o Evangelho. E qualquer pregador, ele quer ter certeza de que ele está anunciando todo o conselho de Deus para esse dia. E então, vai além, até ser nascido de novo, ainda não é o suficiente. Então, veja que a qualificação para ser a esposa do Cordeiro é algo muito específico que Deus requer. Mas se Ele requer, Ele nos deu as condições para isso. Deus proveu as condições para isso. Basta nós acharmos esse caminho e obedecermos e aceitarmos a sua palavra, e então Ele fará a sua parte. Agora, e nós vemos que enquanto ela saiu para apanhar um pouco do azeite, isso é o que eles estão tentando fazer agora mesmo. Quero mostrar algo para vocês aqui. Essas grandes igrejas evangélicas estão tentando encontrar essa grande coisa. E eles estão querendo a bênção pentecostal. E Billy Graham mesmo escreveu no Arautos da Fé, ele disse, nós não podemos desconsiderar o movimento pentecostal. Porque aquilo era o máximo que Deus estava trabalhando ali. Era o movimento pentecostal. Em 1960, Deus estava se movendo ali. A era da igreja estava chegando a rejeitar a palavra em plenitude. Mas ainda Deus estava se movendo neles. Olha o que diz o profeta. E então ele diz que essas igrejas estavam querendo a bênção pentecostal. E agora, você não pode... Agora, mas ali vão eles, e eles estão tentando voltar. E você recorda de quão próximo estamos? Na mesma hora que elas foram às compras, foi quando chegou o noivo.
ou o esposo, não foi? Foi naquela hora que chegou o esposo. Aqui havia umas igrejas querendo adquirir. O irmão Branham diz, nessa hora chegou o esposo. Porque em 63, quem que chegou? Em 63 chegou o esposo. Né? Porque foi uma voz que disse, eis aí vem o esposo. E o esposo, para ver o casamento, o esposo tinha que chegar. Não poderia haver um casamento sem o esposo estar aqui. E aqui havia algumas igrejas querendo o Espírito Santo. E o irmão Branham diz, nessa hora é que o esposo veio. E então aqui ele estava em 60. Em 63 o esposo, Cristo, aquele anjo poderoso veio. E nós vamos ver aqui o profeta dizendo para que é que ele veio. Por que esse anjo poderoso? O esposo chegou. E então, aqui estava isto acontecendo. Nós vemos que a história se repete. O ministério do mensageiro se repete no ministério da noiva. É a mesma coisa que se repete. O mensageiro começou no seu ministério em 33 e 65 ele foi tirado daqui. E ele tinha chegado à estatura de um varão perfeito. Não é verdade? Ele tinha chegado à adoção. Ele tinha chegado a receber o poder da palavra falada. Ele tinha chegado a ser adotado como um filho, como o primeiro que chegou à maturidade. E então a noiva, depois da partida do mensageiro, começa o ministério de Eliseu. Quando o mensageiro é tirado de cena, 65, imediatamente já havia homens aqui na terra que já tinham captado a visão de que esse homem era o profeta de Malaquias 4. E havia homens que já começaram a imprimir essas mensagens. Pregadores começaram a ir ao redor do mundo. E então essa mensagem começou a ser propagada, mostrando que não houve interrupção entre o ministério de Elias e o ministério de Eliseu. Mas isso teria que ver uma longa trajetória até chegar à maturidade também. Por isso viemos a mensagem. E viemos a mensagem conhecendo apenas os rudimentos da mensagem. O batismo, a unidade, a Santa Ceia, isso para nós na época era toda a mensagem. Pensávamos que era, mas era apenas os rudimentos da mensagem, os rudimentos da palavra. Mas como para o mensageiro, de 33 a 63, ele pregou e restaurou toda a palavra, tudo que a Bíblia tinha escrito. Tudo que os mensageiros tinham perdido nas eras, ele restaurou. Mas 63 era algo que veio, era a parte adicional do seu ministério. É quando Cristo mesmo desceu para revelar os selos, para aquilo que não estava revelado. Então, em 63, ele chegou ao cume. E ali, então, começou a fase final do seu ministério. A terceira etapa do seu ministério. E a noiva, então, faz essa mesma trajetória. Por isso nós podemos entender porque de uns anos para cá, ao redor do mundo, começou a noiva a ter um despertamento como nunca antes. E começamos a entender as coisas que não podíamos entender. Porque Deus começou a liberar a unção agora para abrir os nossos olhos. Em 63 ele abriu a unção para o mensageiro, quando um anjo forte desce. E então ele diz, agora isso se tornou um novo livro para mim. Por isso ele diz no 7º selo no final, quando Cristo tivesse de se manifestar por sua noiva no tempo do fim, ou o que ia acontecer naquele tempo. Então ali, então a noiva ia captar os mistérios na sua totalidade. O quê? A mesma trajetória do mensageiro. Então nós não viemos a mensagem sabendo o que nós sabemos hoje. Nós viemos a mensagem caminhando nos rudimentos, como o mensageiro caminhou. Mas agora estamos chegando também à nossa fase de amadurecimento. Então Deus está liberando isso. Por isso que hoje você lê a mensagem, você lê a palavra, e então você lê e diz, como eu não podia ver isso antes. Não era tempo para ver. Como não era tempo para o mensageiro ver, mas agora é tempo para a noiva entender. E então agora, quem não quiser entender, porque não quer, mas Deus está liberando a sua unção agora para sobre a noiva, para nós entendermos a palavra, não é verdade? Porque o mensageiro compreendeu a palavra. Ele viu o livro aberto para ele. E a noiva também tem que chegar a isso.
Nós não vamos sair dessa terra como pessoas cheias de interrogação. Não, eu creio que tudo que o mensageiro chegou à maturidade, a noiva também chegará à maturidade. Porque ele é apenas o primeiro que vai lá atrás e come o maná da panela dourada. Mas depois, aqueles que vêm e seguem a sua mensagem, também têm direito a participar do mesmo alimento. Deus não faz acepção de pessoas. Ele apenas dá primeiro para o mensageiro. Leva ele lá primeiro. Mas depois, através da mensagem dele, os grãos que vêm então nascem, crescem e chegam à sua maturidade também. Então agora nós podemos entender o quadro. Você pode entender por que nós não entendíamos muitas coisas anos atrás. E agora as coisas estão se desvendando para nós. Porque é o tempo em que Cristo apareceria novamente por sua noiva, diz o profeta. No 7º selo ele diz isso. Então, ele ia clarear a palavra para nós agora. Esta é a hora que nós estamos vivendo. E o profeta diz, sobre as 10 virgens, ele diz, olha, é como uma costureira. E ela pega aquele tecido e coloca ali. Todo o tecido são todas virgens, são as 10 virgens. Mas, quando ela pega o molde e coloca ali, ele diz, e corta, o que sobrou é as virgens nécias. E o molde é as virgens prudentes. Aí ele diz, quem fez a escolha? Foi a costureira. E nesse caso, quem fez a escolha? Foi Deus. Mas o profeta diz, você acha que Deus não sabe o que ele está escolhendo? Deus sabia. Por isso ele colocou o molde, ele sabe quem seria virgem prudente e quem seria nécia. Quem não daria o devido valor. Quem não se interessaria o suficiente. Então ele, sendo conhecedor, ele pôde predestinar e colocou o molde. E as virgens prudentes têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E as virgens nécias têm o nome no livro da vida somente. É o mesmo livro com 2 seções. Numa seção está o livro da vida. As virgens nécias estão ali. Mas no livro da vida do Cordeiro, é algo muito íntimo. É do Cordeiro. É o livro da vida dele. E nessa vida dele está a esposa dele. Na vida de um homem está a sua esposa. Porque um homem não é completo sem a sua esposa, diz o irmão Brando. Quando Deus uniu um casal, então aquele homem, ele nunca será completo sem encontrar aquela parte. E quando ele encontra, diz o profeta, é como uma cunha, encaixa perfeitamente. Por isso Jesus disse, o que uniu o homem, o que o Deus uniu, não separa o homem. É o que Deus une, não é o que algum juiz de paz une, ou algum pregador une. Não, é o que Deus une. Quando Deus une um casal, o diabo nunca vai poder separar. E assim é a sua esposa. Quando ela é unida por Cristo, desde antes da fundação do mundo, e Ele colocou o molde em você, irmão, nada vai te tirar desse arrebatamento. Se Ele colocou o molde em mim, eu estarei lá, tão certo como 2 e 2 é 4. Porque Ele sabe fazer a escolha. Ele é um Deus justo, é verdade. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus sábio. E Ele sabe fazer as coisas. Ninguém poderá questionar a Deus. Então, Ele coloca o molde. Agora, o que sobra é chamado de remanescente. O que sobrou é o remanescente. É Apocalipse 12. O remanescente, o restante da semente da mulher. Que o dragão lança água, persegue e então vai atrás do restante da semente da mulher. Porque Deus vai enganar o diabo nesse dia. O diabo vai pensar que ele vai estar pegando a noiva, mas ela já vai estar indo embora da terra. Mas ele vai fazer guerra, diz a Bíblia, ao restante do remanescente. E eles serão caçados e terão que dar as suas vidas por amor ao Evangelho. Quem sabe o que é a semente, o que é a marca da besta hoje? Você acha que um denominacional aí sabe o que é a marca da besta? Eles não sabem o que é a marca da besta. Eles vão se unir no Concílio Mundial de Igreja e nem vão saber. E o irmão Brano diz nessa mensagem que eles vão continuar tendo cada um a sua denominação. Os assembleianos vão ser assembleianos, eles não vão ser católicos. Eles vão ser uma irmandade unida.
Eles vão dizer, oh, agora todos estamos unidos, todos somos um. E então, eles serão uma irmandade unida, batista, metodista, assembleiano, todos eles se unirão ao Concílio Mundial de Igreja, porque o profeta diz que será um boicote, será uma marca exigida, a marca da besta será exigida, será uma lei federal. E então será exigido pertencer ao Concílio Mundial de Igreja ou não ter liberdade de culto. Mas todos terão suas liberdades e cada um poderá adorar no sistema. Porque há anos atrás, eles tinham que pregar contra os católicos. O que eles têm para pregar contra os católicos hoje? Se as mulheres cortam o cabelo, se as mulheres se pintam, se eles vão à praia, se eles fazem tudo o que é imoral, televisão, e assistem tudo, o que? Eles não têm mais ousadia para pregar contra o pecado. O diabo enliou todos eles, enlaçou todos junto. Eles não têm mais nada para falar, não têm moral para falar. Eles só sabem falar mal da Virgem Prudente, porque eles não podem ser igual a nós. Eles não podiam ser igual a Jesus, eles tinham que falar de Jesus. Eles não podem ser igual a você, irmã, porque nós recebemos uma mensagem de Deus, que faz as mulheres serem santas, que faz os moços serem santos, que faz os namoros serem puros, e eles não têm isso, mas nós temos, porque Deus, a palavra está no nosso meio, o Filho do Homem está manifestado no nosso meio. Cristo, em sua plenitude, na sua noiva, é que faz nós termos isto. E eles têm inveja disso. É isso que faz. É por isso que eles falam que nós somos falsos, porque eles têm inveja. Eles não podem ter o que essa palavra que foi trazida para nós tem. 40 anos nós pregando. E cada dia a igreja vai chegando a um nível mais de perfeição. Quando nas denominações sempre o movimento é o contrário, a geração seguinte já esfria, mas eu estou nessa fé há 30 anos, você há 20, há 10, há 40, e isso está fazendo você amar mais a Jesus a cada dia. Aleluia! Isso prova, irmão, que isso não é uma organização. Por isso, o irmão Branham diz, isso nunca chegará a ser uma organização. A palavra não, nunca se organizará. Quando se organiza, pode saber que morre. Quando você vê uma igreja decaindo, quando você vê um povo decaindo, quando você vê pregadores decaídos, pode saber que aquilo virou um sistema. Mas Deus, o corpo dele, a sua igreja, nunca vai decair. Pelo contrário. Irmão Branham diz, quando você vê a vida indo, a liderança vindo para o corpo, a vida de Cristo nessa igreja, ele diz, é um sinal iminente de que o rapto está à mão para suceder. Então essa é a condição da noiva. Eu não posso crer que a noiva vai ser uma igreja decaída, uma igreja que está constantemente decaído, onde você vai em certas igrejas que você não pode olhar para as mulheres, tem que virar o rosto, saia rachada, roupa apertada, cabelos cortados e tudo isso. Isso não é marca de uma noiva pura, não. Uma noiva pura, ela vai ser mais pura a cada dia. Sim, então isso é o que a palavra está produzindo. O dia que isso não for sendo produzido, é claro que sempre vai haver 3 classes, mas a classe, os eleitos, sempre tem que predominar em uma igreja. Sempre. Porque aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Amém? O corpo, palavra. Ali as águias se ajuntam para comer esse corpo, essa palavra. E então, Deus, antes da fundação do mundo, o qual conhecia o fim desde o princípio, olha só o que ele fez. Ele elegeu de onde cortar. Ele sabia a diferença entre Esaú e Jacó. Deus sabia, não sabia? Por isso ele disse, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Amém? Por isso ele disse, amei o João, amei o Pedro, amei a Maria e aborreci o outro. Por quê? Porque ele sabia. Ele conhece os corações. Ele sabia a diferença. Ele sabia a diferença entre o pecador e o santo. Ele conhecia a diferença. Ele conhece a intenção do coração. Então ele nos elegeu antes da fundação do mundo e colocou nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. Não tem como sair mais dali, irmão. Isso te dá confiança para amar e servir a Deus.
Porque você diz, está o meu nome ali, eu creio que o meu está, porque eu estou cada dia desejando viver melhor para Cristo. Eu estou cada dia confessando meus pecados, eu estou cada dia querendo ser o melhor cristão, então o meu nome tem que estar lá. Isso me dá confiança de que meu nome está lá, de que eu sou um daqueles que ele desceu com o livro e eu ouvi a sua voz, estou me identificando com o seu chamado. Estou sendo aprontado para ser levado embora daqui. Porque as evidências vão mostrando isso. Deixe-me conectar isso sobre a vinda do esposo. Porque só pode haver casamento quando o esposo está aqui. Não é verdade? Agora, não pense em Jesus só como um corpo físico. É aí onde as pessoas perdem a vinda do Filho do Homem. Não foi o que Jesus disse em Mateus 25? Vigiai, porque não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir. As pessoas perdem porque elas só pensam em Filho do Homem como um corpo do Senhor Jesus glorificado. E aí é onde as virgens nécias perderam e não chegaram ao casamento. Porque elas não entraram na ceia das bodas porque elas não chegaram ao casamento. Só pode entrar na ceia das bodas quando se casa. Não tem como você pular o casamento e ir para a ceia das bodas. Primeiro você tem que casar para ir para a festa. E então, essas virgens, elas perderam essa visitação. Veja, agora lembre-se, provando sua palavra, 236. Lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos da mente de Sara atrás dele. Esse não era Jesus, ele não tinha nascido. Aquele corpo, que era Deus no ofício de filho, não havia sido manifestado ainda em carne humana. Então, não era aquele corpo, Jesus. Mas era um homem em carne humana que Abraão chamou de Elohim, o grande e todo-poderoso, mostrando. E Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, agora observe, bem, nos dias de Sodoma assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus não disse assim como foi nos meus dias, porque agora ele estava, ele mesmo em sua carne aqui, que ele havia criado. Mas ele fez referência aos dias de Sodoma, porque ali, diz o profeta, ele tomou pó, soprou, e ele entrou dentro daqueles 16 elementos, e caminhou uma longa caminhada, e chegou para Abraão suado, e ele caminhou um tempo suficiente para sentir fome, porque o único corpo que sente fome é um corpo de carne, não era uma teofania não come. Quando ele veio como Melquisedeque, ele era uma teofania. Mas quando ele veio em Gênesis 18, ele era uma carne, era Deus em uma carne humana. E ele caminhou, ele sentiu canseira, ele sentiu fome. Tanto é que ele comeu com Abraão. Então, por isso Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma. Em que um homem, carne humana, que Abraão chamou de Elohim, o grande e todo-poderoso. E Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, agora observe bem, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar, se fazer conhecido. Não mais uma igreja, não mais nas eras da igreja. Fora agora, não mais uma igreja. Veja, não mais. A noiva é chamada, veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. O chamado não era, eis aí vem o esposo, à meia-noite foi feito o chamado. Quem é que estava chamando? Era o Filho do Homem que estava se revelando aqui para nós. Para unir os dois, a igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem. Para isso ser feito, será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem. O Filho do Homem, o próprio Senhor, o próprio Cristo, que desceria do céu. Não clérigo, você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem,
Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja a ele como sendo um. Ele é a palavra, é aqui onde está ele unindo a igreja a ele como um, como a palavra agora, a noiva se tornando ele em forma de palavra. E então ela irá para ela irá para o lar, onde a ceia das bodas, para a ceia das bodas, amém. Ela já está unida, mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Quando a palavra que se une com a pessoa, os dois se tornam um. Então, o que faz isto? Manifesta o Filho do Homem novamente. Não os teólogos da igreja. O Filho do Homem. A palavra e a igreja se tornam um. Manifesta quem? O Filho do Homem. Porque o Filho do Homem é a palavra. E então agora é ele que está sendo manifestado na sua noiva. É ele que está se tornando um com ela. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra. A igreja faz a mesma coisa. Amém? Então, aí está o casamento. Porque o esposo chegou agora. O cabeça chegou. A pedra de coroa chegou. Veja o que ele diz na mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado. 3:9-7. Porém, o grande mistério de Deus, que o eterno Deus tinha como um mistério, tem agora sido revelado em Jesus Cristo. Logo transmitido para a sua igreja. O que uma vez estava na mente de Deus, está agora no corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. O que estava na mente de Deus, veio para a mente de um profeta, foi pronunciada pela voz de um profeta, e agora está onde? No corpo de Cristo. Na sua igreja. Veja, aqueles trovões que soaram agora, através do anjo terreno, revelando toda a palavra, agora isso está no corpo de Cristo, na sua igreja. O que uma vez estava na sua mente está no corpo de Cristo. Jesus namorando a igreja, sua noiva, sussurrando segredo para ela. Os segredos, as revelações, os mistérios revelados, os segredos que ele está sussurrando para ela. Você sabe como você diz coisas à sua esposa? Você a ama tanto que você simplesmente conta-lhe os segredos e a traz para perto de você e a ama e tudo. Você sabe como é. E isso é o que Deus, Cristo, o Espírito Santo, está fazendo para a igreja. Está vendo? Ele a está deixando conhecer os segredos, justamente os segredos, não a essas namoradeiras. Eu quero dizer a sua esposa. Ela está conhecendo, porque há umas namoradeiras que querem usar o nome dele. E querem dizer que elas são a esposa de Cristo, porque elas falam de Jesus, elas falam dele. Em qualquer igreja que você vai hoje, todos estão falando de Jesus. Os católicos estão falando de Jesus. Todos os movimentos estão falando de Jesus. Mas essas são apenas namoradeiras. Para elas, ele não está revelando o segredo. Elas não querem nada sério com ele. Elas não querem um compromisso sério. É uma moça namoradeira. Você já viu uma moça namoradeira? Ela quer flertar com todos. Ela não quer uma seriedade com um homem. Mas a esposa de Cristo, ela quer seriedade com ele. Ela quer obedecer. Ela quer obediência total à sua palavra. Ela se sujeita a ele. Ela obedece a ele. Ela está disposta a pagar o preço. Ela está disposta a pagar e levar o vitupério de Cristo. Ela não arruma desculpa. Ela não diz, isso foi para outro tempo. Vestimenta, isso passou. Isso é uso e costume. Esse é o evangelho da serpente, interpretando a palavra. Mas o diabo chegou tarde para nós esse dia, porque antes que ele chegasse, Deus chegou para nós e revelou toda a palavra e mostrou o engano do anticristo, do diabo. Por isso que ele não engana essa noiva. Ele vem com essas conversa furada, como diz. Ele não pode enganar a noiva. Ela recebeu o cabeça.
ela recebeu o esposo, ela está se tornando um com ele. Olha, está chegando ao casamento, a unidade com ele, a palavra. O diabo não pode enganar a ela. Sim, então é para ela, não é para as namoradeiras, para a sua esposa. Ela tem direito a saber todos os segredos, né? Somente a esposa conhece os segredos do esposo. Somente a esposa de Cristo conhece os seus segredos, amém? Ela conhece os mistérios, ela conhece o mistério da sua vinda, ela conhece a visitação, ela conhece o ministério do Filho do Homem, ela conhece toda a palavra que foi revelada para esse dia. Se não conhece, mas chegará a conhecer. Se é esposa, vai chegar a conhecer, né? Certamente que sim. Ainda, Cristo é um mistério de Deus revelado, mas mais um parágrafo aqui para nós. Diz o profeta. Agora, 578. Nós vemos a promessa cumprida. Cristo, a verdadeira liderança, entrando, vindo em sua noiva, fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio, e se preparando e cumprindo sua palavra, assim como ele fez em São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Então, a cabeça e o corpo estão se tornando um, em obras e em sinais e em vida, vindicado pelo próprio Deus, através de sua palavra prometida para os últimos dias. Ele prometeu isso nos últimos dias. Agora, se você é espiritual, você captará isto. Você vai captar isso se você é espiritual. Se você é a noiva, em outras palavras, você é a virgem prudente, nós vamos captar isto, porque ele vai abrir os nossos olhos. Então, diz o profeta, nós podemos ver que a ceia das bodas está próxima. Agora, se eu nunca vê-los novamente, lembre-se, a ceia das bodas está próxima. Por quê? Porque ele viu que o cabeça estava aqui, o esposo estava aqui, o casamento estava acontecendo, a unidade perfeita estava acontecendo. Então ele sabia identificar que o próximo passo é a ceia das bodas do Cordeiro. Não é verdade? Ele tinha compreendido isso. E ele disse que a noiva também chegaria a compreender isto, né? Então ele disse, somos espirituais, nós vamos chegar à compreensão. Ainda, Cristo é o mistério, 591. O que é isto? Pergunta o profeta. Não aquelas pessoas. A liderança, Cristo e o corpo têm se tornado uma unidade. É Deus manifestado em seu povo. Essa é a razão porque o marido e a esposa não são mais duas pessoas. Eles são um. Deus e sua igreja são um. Cristo em vós, a grande revelação de Deus, glória a Deus, até mesmo levando o seu nome é Jesus ungido, e ele se chama Jesus, ele é ungido, e ela é o corpo ungido de Cristo, porque ela é ele agora. Então não importa, pode dizer que o casamento não veio, mas para mim o casamento tem vindo, e eu estou chegando a essa unidade. Porque eu não quero pular o casamento e tentar ir para a ceia das bodas. Eu quero chegar a reconhecer esse esposo aqui, poderoso, que está se desvelando para nós. Cristo, a palavra. Aleluia. É isto que ele está se dando a conhecer para a sua esposa agora. E então, a palavra continua se movendo para dentro do corpo, desde a cabeça. O que é isto? Essa mesma palavra. Nada pode ser acrescentado ou tirado dela. Deste modo, essa mesma palavra se move desde a cabeça, à medida que o dia se aproxima, para dentro do corpo, a igreja, vindicando que eles são um. Eles são marido e mulher. Eles são carne da sua carne, palavra da sua palavra, vida de sua vida, espírito de seu espírito. Amém? Então nós não estamos casados? Irmão, como nós não poderemos estar casados se nós somos um agora?
Nós somos Ele em outra forma agora, ou nós nunca seremos levados dessa terra. Ou nós chegamos a essa unidade perfeita, irmão. Ou eu, você, nenhum de nós será levado dessa terra. Mas eu sei que haverá uma noiva que chegará a essa unidade perfeita. Há uma noiva que não é uma namoradeira, ela é a esposa do Cordeiro, ela se submete a ele, ela está deitando aos pés de Boaz, como Ruth, à meia-noite, ela veio caladamente, ninguém estava vendo, debaixo de um segredo, de um silêncio, ela veio à meia-noite e deitou-se aos pés de Boaz. Isso é o que a igreja está fazendo agora. Ela está vindo e deitando-se aos pés de Boaz. Ninguém estava vendo aquilo, mas o mistério estava acontecendo, o mistério do casamento de Ruth e Boaz, porque foi ali naquele encontro que ele disse: eu prometo que eu te tomarei. Oh, irmão, essa é a hora que a igreja está. À meia-noite ela deitou-se aos pés de Boaz. E ele olhou e disse: quem é você? Oh, ele tomou um susto. Oh, ele estranhou aquilo. Mas Cristo foi rejeitado por Laodiceia. Colocaram ele para fora. Mas havia uma Ruth que ia sair. Havia uma Ruth que morreu o seu primeiro esposo. Ela estava viúva. Há uma igreja que morreu o seu primeiro esposo. A denominação morreu. O mundo morreu. A incredulidade morreu. E essa igreja vem à meia-noite e deita aos pés de Boaz. E então ele diz: agora eu me caso com você. E a Bíblia diz que ele não descansou até que ele deu redenção plena para ela. E o nosso Boaz não vai descansar enquanto ele não der redenção plena para Ruth. E a redenção plena na primeira ressurreição. Oh, ali será a adoção plena, diz o profeta. Esse mortal se revestindo da imortalidade. Aí nós veremos o nosso Boaz em sua forma glorificada. Oh, que hora nós estamos vivendo, irmão. Vale a pena lutar. Vale a pena prosseguir na batalha, ainda que os momentos sejam difíceis, mas vale a pena prosseguir. Você não ama Jesus? Oh, eu quero cada dia viver mais para Ele. Deixe terminar-me com essa pequena encenação do profeta. Eu creio que isso vai fazer nós querer amar mais a Jesus. Porque esse profeta só nos ensinou a amar mais a Jesus. Como eu não posso amar um profeta como esse? Um homem que morreu pobre, um homem que teve um cheque de $1 milhão e ele chegou e pegou: dá-me esse cheque, rasgou, leve para o homem. Oh, irmão, um homem que teve a oportunidade de ser rico, mas ele foi um homem escolhido por Deus. Houve um homem escolhido por Deus cujo nome era João. Hoje nós podemos dizer: houve um homem escolhido por Deus cujo nome era William Branham. E ele me ensinou a amar a Jesus. Ele apontou o esposo. Como João disse: eu sou só o amigo do esposo. Eu só me alegro quando eu ouço a voz do esposo. O irmão Branham era esse João. E ele se alegrou quando ele viu o esposo. Quando ele viu o cabeça vindo, ele se alegrou. Ele disse: agora eu tenho que ir. Não haverá dois aqui. Eu vou diminuir e ele vai crescer. E ele cresceu ao redor da terra. Há uma noiva agora ao redor da terra, que ela agora está reconhecendo esse esposo poderoso. Ele cresceu de um ministério de um homem só, hoje ele tem milhares. Eu creio que essa mensagem, irmão, é o evangelho do reino, e esse evangelho é o único que irá a todas as nações. Jesus disse: quando o evangelho do reino foi pregado a todas as nações, não é o evangelho do Edir Macedo, não é o evangelho denominacional, é o evangelho do reino de Deus, é a palavra em plenitude. Quando ela for pregada a todo mundo, então virá, então, o rapto, a saída da igreja. E essa mensagem vai ao redor do mundo. Oh, ela está em todo mundo. E ela vai chegar lá. Pensa que não? O profeta viu a visão da noiva. Ele diz: eu vi que parecia que havia uma de cada nação, vestida em seus trajes, levando, diz o profeta, segurando a mensagem no seu coração, levando o sangue no coração, a palavra, marchando firme no combate do evangelho. E então ele diz isso aqui, nas 10 virgens. Agora, finalmente, quando eles encontraram ali embaixo, certo dia, eles tomaram um trapo e colocaram ao redor de sua cabeça. E eles o estavam levando para a cruz. Bem, por que você não faz algo a respeito disto? Você teria
feito a mesma coisa que você fez agora. E eles estavam zombando dele. E ele assentado ali, escarnecido e cuspido. Ali estavam os discípulos, dizendo, irmão, pode isso ter acontecido? Se ele foi cuspido e foi zombado, o corpo dele não será. Mombrana diz na mensagem, a obra-prima, que essa noiva ela é a mais desprezada, porque ela é o corpo dele. Ele, o nosso cabeça, foi desprezado, foi cuspido, amarrado um trapo e diz, profetiza, filho do homem. E foi zombado. Essa noiva também terá que passar por isto. Nós teremos que passar por esse mesmo período, por esse mesmo sofrimento que ele passou, zombaria. Sim, o verdadeiro corpo de Cristo passará. E então, ele poderia ter, irmão, poderia isso ter acontecido. Aquele homem, ele podia chamar o morto de uma sepultura e havê-lo ali agora, mas ele falhou em conhecer a Escritura. É isso que hein? Eles falham em conhecer. O sangue, o cuspe em sua face, e eles colocaram um trapo ao seu redor. Você sabe, diz que ele tinha discernimento espirituais. Você sabe, ele é um profeta, ele podia falar às pessoas. Ele disse a Simão que o seu nome era Jonas, e ele conhecia onde o peixe tinha um dinheiro na sua boca, ele conhecia tudo aquilo. Mas eles começaram a subir a colina, colocaram aquele manto ao redor, e a única coisa que ele já teve, eu creio, quando ele era um homem, Marta e Maria fizeram para ele um pequeno manto, completamente tecido, sem costuras, e eles o colocaram sobre as suas costas, e ali haviam aquelas pequenas manchas em seu manto, enquanto ele subia a colina se arrastando, movendo aos trancos aquela velha cruz, e seu pequeno corpo frágil. E chegou uma hora que ele caiu, mas houve alguém, diz a Bíblia, que ajudou ele a carregar a cruz. Eu quero carregar parte da cruz de Cristo. Eu quero ser como aquele Simão Cirineu, que ajudou a carregar a cruz. Irmão, ali estava nós representados. Nós estamos ajudando ele a carregar a cruz, levando o vitupério de Cristo, levando o mau nome que nós levamos. Ali estava um que ajudou ele a carregar a cruz, Simão Cirineu. Você não queria ser Simão Cirineu? Como eu queria ser Simão Cirineu e levar um pouco da cruz do Mestre. Mas há uma cruz para nós carregar, e essa bendita cruz eu levarei, até que a morte me separe, e então do outro lado receberei o meu galardão. Há uma coroa para cada um de nós, há uma recompensa para nós. E o seu pequeno frágil corpo seguindo, e ele batendo nela e tudo mais, fazendo seguir daquela forma, aquela velha rude cruz batendo aos solavancos, e os seus ombros estavam simplesmente saindo e esfolando e tudo mais, e aquelas pequenas manchas ficando maiores e maiores, até que após algum tempo se tornaram todas só uma grande mancha. O velho Satanás se aproximou, você sabe, na forma de uma abelha, aquela morte, e ele disse, o quê? Deus não faria aquilo, ele disse. Ele é apenas um homem. O diabo se enganou. Ele pensa que essa noiva não é Cristo novamente em carne, mas é Deus em carne novamente. Num desses dias o diabo vai ver que essa noiva foi embora, e ele vai se contentar em perseguir o restante da semente da mulher. O diabo se enganou com o próprio Jesus. Ele disse, ele é apenas um homem. Ele estava fingindo. Ele ainda pensa daquele jeito. O diabo pensa assim. Ele está apenas fingindo. Então eu simplesmente vou ferroá-lo. Se ele fosse Deus, ele não poderia morrer. Então eu vou ferroá-lo e verei o que acontece. Assim eu lhe darei uma prova. Ele não sabia que Deus estava saindo dele. Desde o Getsemane, o Espírito saiu. Ali estava um homem só. Foi isso que enganou o diabo. Porque Deus não pode morrer, sim, Deus é Espírito, mas quando Ele se fez um parente redentor, Ele morreu como um homem. Quando Ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Não havia nada do Espírito de Deus ali, Ele morreu como um homem.
Ele tinha o espírito de um homem e ele morreu no alento de um homem para sofrer as dores de um homem. Deus tinha se retirado e é esse que o diabo não pôde compreender. O diabo perdeu essa parte. Então, quando o colocaram naquela cruz, ele enfiou aquele ferrão nele, mas quando ele o fez, ele perdeu o seu ferrão. Agora não era mais que um homem. Agora era mais do que um homem. Ele ferroou Deus naquela hora. Ele ferroou Deus porque era a carne que Deus tinha feito. Era o Deus que tinha criado aquela carne. Então ele ferroou Deus naquela hora. Sim, você sabe, uma abelha ferrou uma vez só, ferroando profundamente, até não pode ferroar mais, ela morre. Por isso é que o diabo não tem mais ferrão, por isso é que nós vencemos a morte, porque ele ferroou o nosso autor da vida, e quando nós nos identificamos com ele, então nós estamos livres da morte. A sepultura disse, eu te peguei, Paulo, eu vou reduzir você a pó. Eu fui até onde eles degolaram sua cabeça e jogaram num esgoto ali. E a sepultura disse, eu corromperei o teu corpo e apodrecerei. Mas ele podia olhar para trás e dizer, há uma tumba vazia em Jerusalém. Há uma tumba vazia. Nós podemos apontar isso para o diabo. Há um Jesus real e verdadeiro. E não somente a mim, diz Paulo, mas a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Cortem agora, se quiserem. E ali Paulo morreu como um verdadeiro herói da fé. Quando eles cuspiram em sua face e bateram daquele jeito, ali não houve nenhuma raiz de amargura. Ele olhou para baixo e disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Veja, eles não sabiam. Pode você imaginar isto? Seus próprios filhos clamando por seu sangue? O Criador do céu e da terra pendurado em uma cruz, que ele mesmo fez, e fez crescer da terra aquela madeira, e seu corpo ali, seus próprios filhos. Pense nos seus filhos, pais. Pense nos seus próprios filhos, clamando por ele. Fora com ele, dá-nos Barrabás, aquele ladrão. Eu era aquele Barrabás, eu era aquele que merecia morrer, mas ele tomou o meu lugar. Eu era aquele que merecia, como o velho Barrabás deve ter se sentido naquela manhã, quando as pisadas daquele centurião vinham por ali e abriu a porta, e o velho Barrabás dizendo, mais um pouquinho e eu não existirei. Sou um assassino, eu sou um ladrão, e hoje eles vão me matar, eu sei que vão. É o dia da Páscoa, e então eu sei que vou morrer, nervoso, a noite toda andando ao redor, exatamente como qualquer outro pecador. E a primeira coisa que você sabe, aqui vem o guarda e ele diz, aqui está, eu tenho que ir. E a chave entrou e estalou, e o guarda parou. Atenção, saia Barrabás. Sim, eu sei que estou indo, estou perdido. Não, vá em frente e faça o que você quiser fazer. E ele falou, o quê? Vai e faça o que você quiser fazer, vá embora, você está livre. Estou livre? Ora, você me sentenciaram à morte, isso é correto? Deus sentenciou todos os pecadores à morte. Vocês me sentenciaram à morte, como eu estaria livre? Vem aqui, Barrabás. Olhe, subindo a colina lá em cima, ouça aquela cruz batendo no chão, ouça os pregos sendo cravados em suas mãos, ouça ele chorando ali, lágrimas salgadas e sangue misturado em sua face. Ele tomou o seu lugar, Barrabás. Ele morreu para você. Você quer dizer que ele morreu para que eu pudesse ser livre? Sim. Bem, então eu vou começar a assassinar novamente. Que mal agradecido, você deveria morrer. Quando eu olhar a maravilhosa cruz onde o príncipe da glória morreu, toda a minha fama vã é perdida. Irmão, com razão o poeta disse, vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele levou todos os meus pecados para longe, ressuscitado ele justificou-me para sempre, algum dia glorioso ele virá. Como poderia eu alguma vez rejeitá-lo, quando vejo o que ele fez por mim,
Como poderia eu? Eu estarei disposto a perder cada amigo que tenho na terra. Como? Quando eu estaria pronto para ser chutado para fora pelas organizações e ser maltratado por tudo mais. Quando olho para o além, quando fui condenado à morte, e ele tomou o meu lugar. Claro, Senhor, tudo eu sepultei, todas as coisas como perda em vão. Oh, deixe-me abraçar a cruz de Cristo. Oh, entre rochas pendidas e céus escuros, meu Salvador inclinou sua cabeça e morreu. O véu aberto revelou o caminho para as alegrias do céu e dia sem fim. Oh, deixe-me ficar perto de ti, Jesus. Não me tires do teu lado, do teu querido lado. Eu vejo tuas 5 feridas sangrando. Oh, príncipe do céu, quando ele morreu por mim. Morreu para que eu pudesse, um condenado, nas cadeias do pecado, na prisão do inferno, condenado e culpado, indo embora para ser destruído para sempre. Alguém tomou meu lugar. E então, aqui fora, quando eu tinha cerca de 18 ou 20 anos de idade, um dia o Espírito Santo eu disse, bem, quem eu sou? De onde eu vim? Para onde estou indo? E ele disse, ele tomou o seu lugar. Você estava indo para lá, mas ele tomou o seu lugar. Ali está ele. E eu disse, ó Cordeiro de Deus, ó, eu venho como estou, nada trago em meus braços, não tenho nada para te oferecer, Senhor. Eu simplesmente agarro em tua cruz, isso é tudo que tenho. E ele me levou para dentro e me vestiu como o pai fez com o filho pródigo. Colocou um manto sobre mim, a vestimenta não é minha, é a sua vestimenta da sua justiça que ele colocou sobre mim, e um anel de casamento em meu dedo, para que eu esteja como a noiva naquele dia. E agora, os novilhos gordos foram mortos, e estamos regozijando, porque uma vez eu estava morto e agora estou vivo. Uma vez eu estava perdido e agora fui encontrado. Oh, sublime graça, quão doce é o som, que o infeliz como eu salvou, um pior do que Barrabás. Esse era eu, esse era você, esse éramos nós, indo ao inferno. Mas um dia houve uma voz que falou para você, filho, dê meia volta, saia desse caminho, deixa essa vida de pecado, deixa essa vida errada. Algo falou ali, e você olhou e disse, quem é, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus que morreu por você. E então você deu meia volta e renunciou tudo. Oh, irmão, vale a pena deixar tudo para seguir a Jesus. Barrabás foi ingrato, mas não sejamos ingratos. Sejamos agradecidos a Deus porque Ele fez por nós. Vamos nos consagrar cada dia para Ele. Vamos render nossas vidas para Ele. Vamos nos pôr de pé. Vamos levantar nossas mãos nessa hora. Você não quer se render mais a Jesus? Saber o que Ele fez por nós lá na cruz? Saber o que Ele fez por nós nesse dia? É o mesmo Jesus que morreu, é o mesmo Jesus que desceu agora para se casar conosco, para nos levar embora dessa terra. Oh, vale a pena nós servirmos a Ele. Pai Celestial, amado Senhor Jesus, quão pecadores e indignos nós somos, Pai. Às vezes nós esquecemos do lugar de onde o Senhor nos tirou. O Senhor tirou cada um de nós de um lugar escuro, Pai, de uma vida de pecado. Nós éramos merecedores como Barrabás, mas o Senhor tomou o nosso lugar, ó Deus. O Senhor morreu por mim, o Senhor morreu pelos meus pecados. Possa eu morrer para mim mesmo, para que Tu possa viver em mim, Senhor. Possamos nós morrer para nós mesmos agora. Possamos nós obedecer a Tua palavra, porque o Senhor é a palavra. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, ajuda cada um de nós. Faça surgir um amor maior por nós, em nós, por Ti, Pai.
Deixa-nos sermos mais enamorados de Ti. Deixa-nos sermos essa esposa, Pai. Deixa-nos chegar a essa unidade perfeita, porque o casamento do Cordeiro tem vindo. Pai, nós queremos chegar a ser um contigo, Pai. A morrer para nós mesmos, Senhor. A morrer para o pecado. A morrer para os prazeres. A morrer para a cobiça. A morrer para tudo que o mundo tem de oferecer para nós. A morrer, Senhor, para tudo que é contrário à Tua palavra. A morrer pelos nossos próprios pensamentos, porque o nosso maior inimigo é nós mesmos, Pai. Quando nós conseguimos controlar a nós mesmos, então nós seremos pessoas vitoriosas. Deus, dá-nos esse poder, Senhor. Deixa-nos ser controlado por aquele homem de dentro, o Espírito Santo, Pai, para nos guiar em toda a palavra, para nos dirigir sobre o pecado, para nos fazer triunfar sobre o mundo. Pai, ajuda cada um dos Teus filhos, dê vitória para cada um, Pai, dê graça para a caminhada. Todos nós estamos nessa batalha, Senhor, queremos chegar lá. Nos ajude, Senhor Jesus. Não queremos ser virgem nécia, queremos ser a virgem prudente, Pai. Queremos reconhecer a Tua visitação e chegar a essa unidade perfeita, o casamento com o Senhor, Pai. Permita isso, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar esse Deus e estaremos nos indo. Lá onde a morte já não entrará, nem mais pecado o brilho tirará. Jesus, o Rei destas mansões tão lindas, salvos todos.
Graças a Deus. Nos acompanharam Abraão e família de Gravataí, Rosane e Ada de Novo Hamburgo, Juremi e Milene Gomes de Osório, Margarete de São Leopoldo, Odilca de Sapucaia, Luiz e família de Arroio 30, Laudair e família de Videira, Tiago e Gabriele de Arapongas, Edson e Sueli, Vilmar, Suzana, Suelen e Leia, Osmário e Madalena de Assis Chateaubriand, Abner de Curitiba, Vicentina e Margarida Rocha de Curitiba, Marcelo e Regiane, Elber e Josiane de Curitiba, Juarez e Cladir de Enéas Marques, Derli Mendes e família de Enéas Marques, Manuel e esposa, Fazenda Rio Grande, Libiane, Fazenda Rio Grande, Guiomar, Maria, Ângela, Iraci e Antônio de Guaíra, Marcos e família de Jataizinho, Juraci, família de Londrina, Maria e Noemi Balmante, Gabriela, Débora e José, Jair Oliveira, Vilma Bonfim e Ana Benedita, Inês e Bruno, Valmir Mussolim, Edne e família, João Alves e família, Ademir e família, Otávio e Naire, Ruth, Ellen e Vitória, José Valdir e família, todos de Toledo, Daniel e família de Campinas, Aparecido e família de Cosmópolis, Gerson e família de Ferraz e Vasconcelos, Edivaldo e família de Itapevi, Wenes e família de Mogi das Cruzes, Denise e Júlia de São Paulo, Elifas e Mônica de Macaé, Edson e Raquel de Juiz de Fora, Marcos e Raquel de Paulista, Samuel e Ruth Lima de Recife, Marcos Maia e família de Recife, e todos os demais que não mencionaram, que Deus os abençoe. O irmão Nilton comunica sua ausência, e a irmã Lídia pede oração por sua mãe Flora. Ofertas de hoje, 270,55. Vamos lá orar. Pai Celestial, que está um pedido pela mãe da irmã Lídia, nós colocamos ela diante do Senhor, Pai, e pedimos que Tu abençoe, Senhor, e olhe para ela com olhar de amor e misericórdia, Pai, e abençoe cada um dos Teus filhos que vieram, os que nos ouviram, Senhor, que essas poucas palavras possam servir de ajuda espiritual. E também, Senhor, os ofertantes abençoe, Pai. E o nosso pastor abençoe ele com o irmão Neville em seu roteiro, que eles sejam guiados pelo Espírito Santo, Pai. E todos nós queremos viajar, nos dirija, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe até sábado, 19 horas e domingo.